Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Kelly O'Hara, conteudista da nossa disciplina de Urgência e Emergência. Hoje a nossa videoaula será dedicada ao atendimento de urgências e emergências de Covid-19. É um tópico especial da nossa disciplina. Espero que todos aproveitem o conteúdo e vamos lá. Em 11 de março de 2020, a OMS, Organização Mundial da Saúde, caracterizou a Covid como uma pandemia. Pandemia, o que isso significa? Ela é um termo, vai ser indicado para utilizar quando uma epidemia se espalha por mais de 2 continentes, como é o caso da SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é o nome do nosso micro-organismo que vai causar a doença Covid-19. O vírus ele se proliferou rapidamente devido à sua alta taxa de transmissibilidade. O que é isso? Que ele tem uma alta taxa de transmissão, é uma transmissão que ela tem altas possibilidades, principalmente porque ela ocorre devido a gotículas de saliva ou contato direto ou indireto com superfícies contaminadas ou contato pele a pele também. Ela apresenta um número superior a 93 milhões de infectados e 2 milhões de mortes. Isso são dados que eles variam diariamente devido ao contágio em ascensão. Então, nós ainda não estamos no final da pandemia, ela continua crescendo e todos os dias nós temos atualizações sobre os números de mortes e o número de contaminados. A Covid-19 faz parte de uma ampla família de RNA vírus que em humanos podem causar síndromes respiratórias e gastrointestinais. Pode se manifestar nos pacientes infectados de maneiras amplas, com um quadro clínico que ele vai ter uma característica de sintomas inespecíficos, porque eles são sintomas gerais que eles não indicam necessariamente a contaminação pelo SARS-CoV-2. Nós temos os casos leves, que vai ser a maioria, cerca de 80%. Casos gravíssimos com insuficiência respiratória, vai de 5% a 10% dos casos. Segundo o Ministério da Saúde, nós vamos ter os sintomas que vão caracterizar como uma síndrome gripal. A maioria dos protocolos que foram redigidos para o atendimento à Covid-19, ele teve como base estes sintomas gripais, que quando o paciente ele apresenta, ele já seria tratado como um possível caso da Covid. Nas síndromes gripais, os pacientes vão apresentar tosse, febre, dor de garganta, cefaleia, mialgia e entre outros sintomas. A síndrome respiratória aguda grave, SRAG, ela vai se manifestar com febre, acompanhada de tosse, dor de garganta, com presença de dispneia, dificuldade para respirar, e hospitalização. Além de manifestar também sintomas como hipoxemia, taquipneia e hipotensão. O paciente que ele apresenta algum tipo de contaminação ali no sistema respiratório, ele pode evoluir para a síndrome respiratória aguda grave. Então, já é uma síndrome que é uma doença que ela está um pouco mais avançada do que a síndrome gripal. Na APS, no atendimento primário à saúde, na SF, na estratégia saúde da família, estes dois são portas de entrada para o Sistema Único da Saúde. Eles vão ter um papel fundamental na resposta global à doença. A atenção primária, ela vai fazer o trabalho ali no rastreio dos casos, a testagem daqueles casos confirmados e também das pessoas próximas que tiveram contato, para ter ali uma educação em saúde para tentar interromper a cadeia de transmissão e vamos isolar os casos que estão confirmados ou que tiveram contato, certo? Para interromper essa transmissão em massa. Ela vai oferecer um atendimento resolutivo, além de manter uma longitudinalidade em coordenação do cuidado em todos os níveis de atenção à saúde. Com um grande potencial
de identificação precoce dos casos graves que devem ser manejados em serviços especializados. A COVID-19, ela não tem um tratamento específico. O manejo vai ser sintomático dos sintomas que aquele paciente ele apresenta. Então, o paciente que ele deu a entrada pela Estratégia de Saúde da Família, pela APS, pela UBS, pela Unidade Básica de Saúde, ele fez o teste, deu positivo, ele vai começar o tratamento de acordo com os sintomas que ele apresenta, certo? E ele vai estar em isolamento. Paciente que ele não teve o teste ainda, que vamos esperar aquele tempo, aquela janela, para até termos, quando nós temos apenas a suspeita, ele também vai estar em isolamento. Então, vai fazer um acompanhamento destes casos que estão em casa e nós vamos tentar identificar precocemente caso haja um agravamento do caso. Se houver um agravamento, tivermos casos graves, eles vão ser manejados nos serviços especializados. Eles serão encaminhados para as unidades que estão prestando assistência para COVID em caso de internação. A estratificação de gravidade dos casos suspeitos da síndrome gripal, eles vão ser através de consulta médica da seguinte forma. Os casos leves, aqueles que podem ser acompanhados completamente no âmbito da atenção primária, estratégia de saúde da família, devido à menor gravidade do caso. Então, esse caso leve, o paciente vai ficar em casa, vai ver o acompanhamento pela UBS, vai fazer contatos que podem ser por ligação. O paciente ele está até então tranquilo, sintomatologia leve. Os casos graves que se encontram em uma situação de maior gravidade, que precisam de uma estabilização na APS, e vão ser encaminhados para o centro de referência, urgência ou hospitais para observação em 24 horas. Quem vai realizar essa estratificação? Equipe médica. Se o paciente apresenta necessidade de internação, ele vai ser encaminhado para o centro de referência, urgência, hospital. De acordo com a região, está sendo divididos os hospitais de referência para tratamento COVID. Então, ele vai ser mais específico para a região. O paciente ele vai ser indicado para aquele hospital que ele tem um maior aporte, de acordo com o quadro clínico que ele apresenta, e ele vai ser encaminhado. Ou se ele precisar de intervenções que exijam uma maior densidade tecnológica, que ele precisa de suporte de uma aparelhagem, pode ser aparelhos de monitoramento, aparelhos para nós oferecermos suporte de oxigênio. O paciente ele vai precisar desse acompanhamento com alto nível tecnológico, com variedade de equipamentos. A estratificação da intensidade da síndrome gripal, ela vai ser a principal ferramenta para definirmos a conduta correta. Aqui nós vamos tratar de acordo com o caso. Nós temos os protocolos que vão ser comuns para a síndrome gripal e ela vai ser dividida de acordo com a gravidade do caso. Para manter o paciente na EPS ou ESF, para encaminhá-los ao centro de referência, urgência, emergência ou hospitais. Como eu falei, tratamento é sintomatológico, dependendo da sintomatologia deste paciente, vai ser feito o encaminhamento para ele em qual dos serviços que devem continuar para acompanhá-lo até o final, até o desfecho da doença. Nos serviços de emergência hospitalar, vão ser essenciais a assistência e triagem dos pacientes. Eles vão ser divididos. Nós já tivemos a nossa aula de triagem, não é? Para nós conseguirmos dividir o fluxo de atendimento de acordo com a urgência e emergência daquele caso do paciente. O enfermeiro, ele vai atuar como líder do gerenciamento do cuidado e da equipe para garantir uma assistência qualificada. E no Brasil,
a gente vai perceber que o crescente número de contágio, ele se tornou um problema que influenciou diretamente na qualidade dos atendimentos prestados pelos profissionais de saúde. Porque, culturalmente, é uma realidade do nosso país de nós atuarmos nas unidades de assistência à saúde com um número de profissionais abaixo do que seria necessário para prestar uma assistência de qualidade. Com o agravamento da pandemia, nós tivemos um aumento do número de casos, aumento de número de internações, aumento da demanda por leitos de UTI, leitos para tratamentos intensivos. Com esse aumento da demanda, houve a superlotação dos sistemas e que causou um direto impacto na qualidade da assistência prestada. Isso se dá também aos profissionais ficarem expostos a longas jornadas de trabalho, falta de equipamentos de proteção e a queda do número de funcionários. Além de termos uma equipe reduzida para essa quantidade de demanda que está aumentando, os profissionais também sofreram uma grande taxa de contaminação, principalmente profissionais que atuavam na linha de frente da luta contra o Covid. Muitos deles foram contaminados, tiveram que sair, passaram tempo, isolamento, aí nós estamos perdendo mão de obra. Também tivemos uma queda no número por conta de profissionais que se encontravam no grupo de risco, eles foram afastados, e também por morte. A equipe de enfermagem foi uma das classe trabalhadora que mais foi afetada por Covid, por morte relacionada à Covid. Então, também relacionada a isso, grande medo na classe trabalhadora que estava ali enfrentando diariamente. Então, isso vai afetar o número de funcionários. Os EPIs são equipamentos que eles são indispensáveis no tratamento contra a Covid, porque o profissional ele precisa se proteger, precisa prevenir a sua infecção. Então, EPI ele gera custo e também gerando custo com o aumento da demanda durante a pandemia, houve até uma falta ali no mercado por um tempo, houve também um aumento de preço. Então, acabou que no final da linha, quando chegava no profissional de saúde, já estava ali em pouca quantidade racionalizada, que vai contribuir também para a contaminação dos profissionais. Esses dados eles mostram uma situação preocupante, pois houve um comprometimento da estrutura organizacional dos hospitais. Querendo ou não, houve a necessidade de reestruturação para atender os casos Covid. Principalmente nos setores de UTI, porque precisou dessa reorganização forçada pela pandemia. Os pacientes positivos Covid, de preferência, eles precisam ficar isolados com os pacientes que eles não estão contaminados. Eles precisam ter uma equipe que ela seja exclusiva no tratamento de pacientes positivos. Então, foi feita essa reorganização de forma apressada, forçada, para tentar diminuir a taxa de transmissão. No Brasil, nós temos as consequências da Covid, que afetou o nosso Sistema Único da Saúde. Então, para evitar a superlotação dos pacientes do SUS, foram criados hospitais de campanha, que foram específicos para atendimento da Covid-19. Então, vamos separar esses pacientes, vamos estar em isolamento para que eles não contaminem os outros. Isso vai evitar um colapso dos hospitais tradicionais, pois eles atendem ao número expressivo de pacientes. As pessoas não pararam de ter doenças crônicas, não pararam de sofrer acidentes automobilísticos, não trauma. Então, aquelas pessoas que estavam doentes por outros motivos, elas precisam de um atendimento. Se no hospital tradicional nós temos um grande número de pacientes com Covid, a assistência para os outros pacientes ela vai ficar afetada. Então, foi
necessário tomar medidas para que os hospitais eles afrouxassem ali o número de pacientes para desafogar um pouco o Sistema Único de Saúde, separando os pacientes para os hospitais de campanha. Contribuiu também para evitar a contaminação, funcionando em colaboração ao SUS. Para assistência ao paciente da Covid-19, em todos os hospitais e as respectivas unidades de emergência, o Ministério da Saúde organizou fluxogramas de atendimento na busca de desenvolver uma assistência de maneira conjunta, organizada e abrangente. Frente à ameaça da Covid, da pandemia de nível mundial, o Ministério da Saúde, naquela primeira ação para tentar montar uma frente de emergência para o tratamento desses profissionais, dos pacientes, foi realizado série de fluxogramas para que haja ali um protocolo de atendimento devido aos pacientes com sintomas gripais, eles terem a possibilidade, de serem positivos Covid-19. Destas, nós temos a proposta de fluxo rápido para estabelecer um acolhimento na chegada do paciente à unidade. Preferencialmente vai ser realizada por profissional ou trabalhador da saúde capacitado, conforme o fluxograma para o atendimento e detecção precoce de Covid em pronto atendimento, UPA, 24 horas e unidade hospitalar que não foi definida como referência. Paciente chegou nessa unidade, que não é de referência, nós vamos fazer um atendimento rápido, fluxo de atendimento rápido, para que esse paciente ele não fique muito tempo esperando, que ele não fique nas salas de espera, para evitar a contaminação dos outros indivíduos que estão ali presentes, esperando, aguardando pelo atendimento. Então, o profissional vai separar aquele paciente logo no acolhimento da chegada à unidade, vai haver uma conversa, vai haver a pergunta se ele apresenta alguns dos sintomas de síndrome gripal. Se ele apresenta, nós já vamos separá-lo para ter um atendimento mais rápido, um fluxo de atendimento rápido para a detecção precoce da Covid. Vamos encaminhar os pacientes que tenham estes sintomas respiratórios por meio de fluxo diferenciado para a área exclusiva destinada à espera pelo atendimento. Então, antes mesmo de entrar na unidade, já é feita aquela triagem, aquelas perguntas sobre síndrome gripal. O paciente que apresenta, ele precisa ser separado dos pacientes que não apresentam. Então, eles vão ter uma área exclusiva para os pacientes que estão com sintomas gripais. De preferência, seriam áreas abertas, que evitassem aglomeração, tivesse uma distância ali entre os que estão naquele local. A gestão pode utilizar um espaço que seja dentro da unidade ou adotar uma estrutura auxiliar externa em anexo para estruturar esse fluxo. Então, vamos dividir, pode ser dentro da unidade, pode ser uma estrutura externa. Foram muito utilizadas tendas para que tenha ali uma circulação de ventilação natural para evitar, porque nós sabemos que em locais fechados a taxa de transmissão aumenta, a possibilidade de transmissão. Então, nós queremos locais que sejam arejados, que sejam ventilados, para haver essa circulação do ar. Essa área exclusiva, ela vai ser uma área que pode ser separada ali do local, um ambiente externo, pode ser dentro da unidade, mas de preferência apenas para pacientes que têm sintomatologia respiratória, Vamos ter ali instalações sanitárias, a sala de espera, os lavatórios e esse ambiente assistencial exclusivo. Ali os pacientes que eles estão apresentando os sintomas gripais ou respiratórios vão ficar separados até o momento do seu atendimento. Importante que vão se agrupar nesses espaços da unidade para minimizar o fluxo de circulação. Que isso significa? Vamos deixar eles num local separado que seja próximo já
do local que ele vai ser atendido, que ele fique que se nós tivermos a possibilidade de dividir a unidade, para que ele não precise circular pelos outros ambientes e que tenhamos outros pacientes, para que não tenha esse fluxo lá de circulação. Para diminuir o cruzamento entre pacientes que estão com sintomas respiratórios e os demais, para eles não passarem pelo mesmo local, para evitar aglomeração, para que eles não conversem, porque querendo ou não, o paciente, quando ele está ali aguardando, ele vai conversar um com o outro, eles vão trocar ideias e nosso tempo de espera, não é? Ele pode ser mais longo, então nós aumentamos as chances de transmissão. O ideal é que essa área tenha os ambientes ventilados e tenha uma identificação visual para que entendam que ali são os pacientes que estão separados. O gestor vai analisar a estrutura que já tem nesse serviço e vai identificar esses possíveis espaços, as áreas dos ambientes que possam ser utilizadas para a área exclusiva, para ser flexibilizados e transformados no ambiente exclusivo atendimento aos pacientes que tenham os sintomas respiratórios. O ambiente assistencial deve contar com classificação de risco, o consultório e a área de atendimento com observação para o paciente, podendo coexistir no mesmo ambiente ou estar em ambientes distintos, mas que de preferência sejam próximos um do outro, para que o paciente não precisa cruzar, não precisa caminhar por toda a unidade até chegar no outro local, no outro ambiente. Quanto ao atendimento, de prioridade, o que temos seria uma equipe assistencial exclusiva para atender os pacientes que tenham sintomas respiratórios, composta pelo médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, evitando o trânsito de pacientes pelos diversos âmbitos do serviço. A equipe também, ela precisa circular o menos possível, porque a gente não quer ter uma transmissão ali indireta. Quando o profissional de saúde ele vai agir como vetor e vai espalhar o vírus pelos outros locais da unidade. Então, é muito comum que o profissional de saúde ele trabalhe em 1, 2, 3 unidades de assistência. Então, vamos dividi-lo, vamos colocá-lo, se de preferência, né, se temos essa possibilidade, como exclusivo para atendimento desses pacientes. Deveremos ter uma sequência de atendimento, um fluxo de atendimento para estratificar o risco de uma forma rápida para diminuir o tempo de contato entre os pacientes e diminuir a disseminação das doenças. O paciente está com um sintoma gripal, pode ser COVID, pode ser que não seja COVID. Então, se nós deixarmos vários pacientes juntos ali, que tem apenas uma possibilidade de ser positivo COVID, e tem o que tem já. Então, mesmo aquele paciente que não tinha, ele vai ser contaminado se ele passar um tempo mais demorado ali junto aos demais. O fluxo de manejo clínico disponibilizado pelo Ministério da Saúde, eles vão ser adotados para a nossa tomada de decisão, para nós termos um respaldo ali no atendimento do paciente. No fluxo do sistema do Ministério da Saúde, na situação A, vamos ter o fluxo rápido com os pacientes que têm os sintomas respiratórios dentro da unidade de urgência, que não seja hospitalar. Nós temos o fluxo regular do serviço da saúde, o acesso principal, vai haver um acolhimento diferenciado. Paciente que tem o sintoma respiratório, já vamos fornecer máscaras e encaminhá-los para o fluxo exclusivo, o fluxo diferenciado para a COVID. Lá ele vai ter uma sala de espera exclusiva para esses pacientes. O atendimento também vai ser exclusivo, já vai haver uma classificação de risco e o consultório médico para o paciente ser atendido. Dependendo ali da conduta, né, do caso, a conduta a ser adotada. Pode ser o isolamento domiciliar, vamos orientar os cuidados domiciliares, contactar a atenção primária para que haja o monitoramento do isolamento desse paciente, certo? Então, o posto de saúde e residência vai ser
este contato do isolamento. Agora, se nós temos a indicação de internação, nós vamos estabilizar esse paciente na área de observação exclusiva nesta unidade. Depois ele vai ser encaminhado para o hospital de referência, certo? Profissional dedicado para o acolhimento e indicação do fluxo para pacientes com sintomas respiratórios, ele vai fazer as orientações. A equipe precisa ser uma equipe exclusiva e vamos adaptar também a estrutura para proporcionar um ambiente ventilado, lavatório e banheiros, certo? Situação B, fluxo rápido para pacientes com sintomas respiratórios dentro das unidades de urgência. Isso não hospitalar, pode ser o container ou a tenda. Nós vamos ter o fluxo regular, o paciente vai ser triado, vai passar pelo acolhimento, se ele tem os sintomas respiratórios, vamos fornecer máscara, encaminhar para o fluxo diferenciado. O paciente ele vai ficar na sala de espera, vai ser atendido ou vai ser encaminhado para isolamento domiciliar, para o posto de saúde, UBS, ou temos a indicação para a internação. Então, não mudou muito da nossa situação A, só que aqui nós temos unidade de urgência não hospitalar. Aqui é o fluxo rápido para unidade não hospitalar de urgência ou container ou tenda. No nosso situação C, fluxo de paciente, unidades de urgência hospitalar, certo? Vai também passar lá pelo fluxo e não vai mudar do nosso anterior. Situação D, também o paciente que ele tem sintomas respiratórios na unidade de urgência, que seja o container ou tenda, continua o mesmo fluxograma, não é? Quando tem a indicação de internação, já vamos encaminhá-lo para o leito clínico ou UTI do próprio hospital ou para o hospital de referência. Isso, no caso, ele já foi buscar um atendimento na unidade de urgência hospitalar. Isso. Fomos até aí, vimos os fluxogramas. Neste contexto, o enfermeiro emergencista vai observar as necessidades da equipe que tem a capacidade de desenvolver essas ações. Então, o enfermeiro vai fazer essa organização, ele vai fazer uma separação de tarefas, o enfermeiro vai ser o líder de equipe, que vai observar as necessidades dos seus profissionais que estão ali no conjunto, o que ele apresenta, e vamos desenvolver essas ações em conjunto, organizando o atendimento, sempre tendo como base protocolos, normativas e fluxogramas. Não dá para a gente inventar novas situações, é uma doença que ela é altamente transmissível, então você precisa ter um respaldo científico, os protocolos, as normativas, fluxogramas dos órgãos competentes, para que nós diminuímos, para que a gente possa interromper essa taxa de transmissão da Covid. É uma doença altamente transmissível. A pandemia não acabou, nós ainda estamos vacinando a nossa população. Então, continuem tomando medidas preventivas. Se puder, fiquem em casa e usem sempre máscara, certo? Bom, protocolos, normativas e fluxogramas que são pré-estabelecidos para que tenha uma melhoria da assistência ao paciente.